Boa tarde, gente. Segunda-feira, 23 de março, uma segunda-feira que, graças a Deus, continua parecendo um domingo. A gente vai passar para vocês qual é a situação atual do hospital para a ciência. Reforço que o boletim oficial do município sai todo dia no fim da manhã pela Secretaria da Saúde, tá? O que a gente passa aqui, na verdade, são os dados que a gente tem da situação do hospital em relação a casos possíveis, e esse alinhamento de comunicação ele é feito com a secretaria, só que tem algumas coisas bem dinâmicas que acontecem, tá? Então agora, que são 5 da tarde, como é que a gente está na instituição? A gente segue com o paciente confirmado internado na UTI, tá? Ele está no estado grave, que a gente parece que está estabilizando, mas ele segue sob cuidados intensivos. Nós tivemos a internação no andar de um outro paciente confirmado, não é um caso novo, ele já era um dos pacientes que estavam no grupo de confirmados. Ele voltou a fazer febre, é uma pessoa que já entra na faixa etária do grupo de risco, e daí, por uma questão de segurança, se optou então em interná-lo para fazer um acompanhamento um pouco melhor, mas está bem, está estável. E a gente ainda está com um caso suspeito que está internado. Então, assim, está muito tranquila a situação nesse momento. A gente precisa, a gente falou ontem, né, que essa semana ela é muito importante no sentido de a gente conseguir manter o que a Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde está recomendando, que para a nossa curva no país, essa semana ela é muito importante, no sentido de a gente manter o distanciamento social. E em nome das equipes do Taquini Sistema de Saúde, eu preciso agradecer porque as nossas instituições continuam muito leves. A gente está com um volume de busca no pronto-socorro muito baixo, nós continuamos com esse perfil. O hospital está nesse momento com 35% de ocupação, que é uma ocupação muito pequena, muito tranquila, mostra que a estrutura está muito liberada, que é o objetivo, nós nos mantermos a postos para um possível aumento de casos que possa vir a acontecer, que a gente espera que não, mas que a preparação toda foi feita e ela está acontecendo. E vocês, enquanto comunidade, estão atendendo a esse pedido que a gente está fazendo de uma forma assim, muito forte, muito consciente, muito comprometida. E realmente a gente não tem visto isso em muitos outros lugares, então eu vou me tornar repetitiva todos os dias, provavelmente, e espero que assim seja, no sentido de agradecer essa contrapartida e esse comprometimento que todos vocês estão dando em relação a tudo que está sendo orientado pela área da saúde. A gente simplesmente replica o que a Organização Mundial, o que o Ministério da Saúde e os dados mostram de quais seriam as melhores atitudes nesse momento, e vocês estarem atendendo a esses pedidos realmente nos deixa muito esperançosos de que o nosso movimento aqui ele vai fazer sentido e que o resultado realmente vai ser muito melhor. Uma das coisas importantes que todo o sistema fez, e que obviamente outras empresas também podem seguir o modelo, a gente optou em liberar para trabalhar em casa, para trabalhar em home office, como a gente diz, uma parte grande dos nossos colaboradores para exatamente evitar o aglomeramento de pessoas e poder aliviar a estrutura também da parte administrativa, porque são pessoas que ficam em contato com outras, então a gente trabalhou no sentido de propiciar que esse trabalho siga sendo feito de casa. Nós temos atualmente 76 pessoas da equipe do Taquini aqui trabalhando em casa. Tá? Então, assim, estão trabalhando, estão nos dando suporte, estão realizando suas atividades, mas cada um da sua casa, através de home office, e isso é uma das medidas que sem dúvida, auxiliam também nesse momento, nesse sentido de a gente evitar essa aglomeração de pessoas. Eu vou aproveitar hoje, como felizmente nós não tivemos grandes novidades, o que ficou de mais importante para nós foi que realmente tudo que a gente conversou ontem, iniciar a semana nesse modelo, em ver que está tudo muito leve, muito tranquilo, só mostra que a gente está seguindo, a gente está no caminho certo. Um dia
calmo, um dia controlado, um dia sem grandes movimentações, é um dia menos ali na frente, né? Então, assim, o saldo tá começando a se desenhar para o positivo e é isso que a gente espera, que a gente consiga manter essa serenidade nesses próximos dias em relação a tudo que nós estudamos de orientações e principalmente a atitude que vocês estão tendo em atender aos pedidos que a gente tem feito de certa maneira e tomar essa iniciativa muito mais por uma consciência pessoal e muito menos só pela necessidade de um decreto, por exemplo. Né? Então a gente vê esse movimento de consciência nas pessoas, isso é muito bacana e realmente a gente acredita que isso vai ser o diferencial aqui da nossa região. Tá? Em relação a algumas questões que ficaram pendentes de ontem, eu vou colocar algumas, tem várias que talvez nas outras lives que ficam gravadas na rede social do sistema, tanto no Facebook quanto no Instagram, provavelmente a gente já tenha talvez abordado e vocês podem retomar, assistir, ver se supre o questionamento, caso contrário vocês podem reenviar, não tem problema nenhum. Tem alguns muito poucos que eu consegui responder diretamente entrando na rede do sistema, mas a gente tem uma tendência de realmente eu alinhar com eles a resposta, né, com a equipe que faz essa assessoria e de preferência, muitas vezes, a gente deixar para responder realmente quando a gente está conversando todo dia às 5 horas, tá? Mas, assim, dúvidas que vieram, que são todas importantes, assim. O paciente ele tem arritmia cardíaca se entra no grupo de riscos graves. A questão de ter alguma alteração cardiológica, ela vai estar muito associada com a questão de faixa etária. Então, acima de 60 a 65 anos, tendo alguma condição cardíaca, sim, a gente vai considerar um grupo de risco porque a faixa etária por si só a gente já considera um. Tudo que tiver de outras doenças de base, na verdade a gente soma. Tá? Então, os cuidados são recomendados de qualquer forma. Se é uma arritmia leve, a gente tem alguns casos de diagnóstico de arritmia, mesmo em pacientes jovens, que são muito leves, às vezes até precisam de alguma medicação, mas não tem nenhum grande comprometimento para a rotina da pessoa, e não se enquadraria tanto, tá? Pessoas jovens, bem compensadas, é muito mais tranquilo, não precisaria se preocupar, exceto em relação àqueles cuidados gerais que a gente está recomendando para todo mundo, né? Evitar aglomeração de pessoas, higienização das mãos, limpeza de ambiente, etc. Aqui questionam se os casos que foram confirmados vieram de fora ou a transmissão já é comunitária. Nós tivemos duas situações, nós tivemos casos de pessoas que viajaram e retornaram, tá? Nós tivemos casos de pessoas de outros estados que estiveram aqui na cidade, tiveram contato com pessoas e essas pessoas acabaram positivando. E nós já tivemos contato, já tivemos confirmação de casos de pessoas que só tiveram contato com essas pessoas que não viajaram. Então, a cadeia já está posta, tá? A gente, pelo rastreio que a gente tem hoje de casos, a transmissão local está muito definida, já tem pessoas que não tiveram contato com ninguém que viajou e acabaram confirmando, apesar desse pouco número de casos, mas a partir do momento que a transmissão comunitária está definida no país e principalmente que a gente está com uma restrição de testes, infelizmente, que a transmissão comunitária ela já fica definida, porque a gente não vai mais conseguir comprovar por exame. Os critérios do Ministério da Saúde são, hoje, para testar pacientes graves que exigem internação hospitalar com algum suporte mais intensivo de cuidado. A gente não quer ter esses pacientes aqui dentro, a gente quer interferir e avaliar e manejar antes que eles evoluam para esses quadros graves. Então, a gente não tem esperança de fazer muitos testes pelo critério que está posto hoje no Ministério da Saúde. Ontem foi falado pelo próprio Ministério de ampliar ter uma perspectiva de ampliação de testagem, de eles adquirirem testes, talvez mudarem critérios. É nessa expectativa que a gente está para poder avaliar. Mas no cenário atual, com as ferramentas que a gente tem, a definição de transmissão que era local para comunitária, ela com certeza já está posta aqui na região, tá? Questionam aqui quem trabalha em supermercado, posto de gasolina ou outros serviços essenciais deve utilizar máscara e luvas. A máscara, ela é questionável, foi aquilo que eu falei, pessoas que não estão sintomáticas,
O distanciamento é mais seguro, porque a máscara acaba sendo um foco de contaminação, porque a gente tem uma tendência de botar a mão na máscara, que está errado da mesma forma que botar a mão no rosto, que é uma forma de contaminação. Então, se eu contaminei a máscara e depois eu não vou saber manipulá-la até na hora de tirar, eu já posso estar me autocontaminando. Então, isso é muito questionável, tá? Luva a gente não recomenda, por um motivo muito simples. Eu vou tocar em tudo, eu vou contaminar a luva, eu não consigo higienizar essa luva e eu vou acabar levando vírus e outras coisas de um lugar para outro que eu tocar ou até de uma superfície para mim. Então, luva é uma coisa que a gente não recomenda. Higienização das mãos é muito mais efetivo nesse sentido, isso é inquestionável, tá? Então, ver pessoas com luva na rua, e eu tenho visto, me deixa muito angustiada, vou ser bem sincera. Porque a luva, em última instância, ela é um excelente disseminador de vírus. A gente espalha vírus por tudo, tá? Então, é preferível não usar e higienizar as mãos sempre antes e depois de tocar uma superfície, antes de levar a mão no rosto, de tomar esses cuidados. O nível de segurança é muito maior do que realmente ficar andando de luva, tá? Questionamento de pessoas que têm pátios cercados podem circular por ele. Um pátio cercado, que não vai ter contato com outras pessoas, não ficar tempos longos, mas circular para tomar um sol, pegar um ar, arejar a casa, sim, não tem maiores problemas nesse sentido, tá? A questão de pacientes TAQMED sendo atendidos aqui no Taquine, para casos suspeitos ou outros convênios. A estrutura do pronto atendimento do Taquine, ela segue funcionando para o mesmo perfil de pacientes que ela seguia até então. Então, tanto os beneficiários do TAQMED quanto dos outros planos de saúde que já eram atendidos no Hospital Taquine, a estrutura está posta para todos esses casos, tá? O que não acontecia antes, que continua não acontecendo, é que o Taquine não é uma porta aberta SUS, né? Não era antes e não passou a ser agora, porque o SUS está estruturado para atender casos suspeitos através da UPA Botafogo, tá? Então, só esses fluxos eles já estão bem claros e bem desenhados, a gente só reforça, então, a orientação, tá? Aqui um questionamento, se eu apresentar sintomas de leve intensidade, dor de garganta, tosse, pouca febre, eu preciso obrigatoriamente avisar os agentes de saúde? Como a expectativa é que 80% dos casos, pelo menos, sejam quadros leves, que são exatamente esses sintomas que foram colocados aqui, febre, febre às vezes não tão alta, tosse, dor de garganta, e a pessoa está se sentindo bem, a notificação ela não entra mais nesses casos leves, eles não precisam mais ser notificados. A obrigatoriedade de notificação é para quadros mais graves, provavelmente a gente vai pegar mais a nível intra-hospitalar e nós, enquanto hospital, temos essa responsabilidade de alinhar e comunicar a vigilância epidemiológica e isso é feito rotineiramente. Neste caso, entre avisar a agente de saúde e ficar em casa, é preferível ficar em casa se a pessoa está sintomática, porque uma das grandes medidas é esse isolamento domiciliar, tá? Aqui questiona se o Taquine está utilizando algum tipo de medicação nos pacientes confirmados. Não tem nenhuma validação ainda de medicamento específico. A gente tem validação do órgão americano, do FDA, com estudos definindo o uso em pacientes mais graves de algumas medicações e estão em estudos tentando colocar velocidade no Brasil para que haja uma liberação, tá? Tem locais que sim estão usando com consentimento do médico assistente responsável e da família, sabendo que pode ter algum risco agregado, mas também tendo estudos que mostram que pode ter algum benefício. Então, isso é decisão caso a caso. A gente não tem um protocolo definido em vai dar remédio para todo mundo, não vai dar remédio para todo mundo. Isso é uma discussão que se faz com médico, família e paciente, se tiver em condições de definir, com base nos estudos atuais, qual seria a melhor conduta frente àquela situação. A gente está conduzindo assim nesse momento aqui dentro, tá? Caso apresente sintomas de gripe, posso tomar antigripais normais sem medo? A princípio não tem nenhuma contraindicação, tá? As recomendações pontuais que foram veiculadas e que a Organização Mundial da Saúde validou é evitar ibuprofeno como anti-inflamatório e antitérmico, porque tem pessoas que utilizam para febre. Então, o ibuprofeno seria uma coisa interessante a não ser usada, tá? E em casos leves não tem indicação de se usar corticoide, nos casos suspeitos de Covid-19. Mas antigripais comuns não tem nenhuma contraindicação maior e podem ser utilizados como as pessoas costumavam utilizar antes de todo esse cenário, tá?
Aqui é uma pergunta bem importante, que eu me lembrei fora da live, eu vim pensando entre ontem e hoje para a gente conversar, porque eu vi que tinha alguns questionamentos depois que a gente conversou ontem. Quem tem quimioterapia nessa semana crítica, remarca ou comparece? A gente tem 2 grandes grupos de pacientes que fazem tratamentos que são muito importantes para eles. São os pacientes da hemodiálise e os pacientes que estão em quimio e radioterapia. Esses pacientes não têm muita opção de restrição porque eles estão em tratamentos importantes para doenças sérias. Então, a recomendação, sim, é fazer o seu tratamento correto. A gente aliviou todo o resto da estrutura do hospital para, primeiro, estar preparado para um aumento de casos que possa acontecer. Para restringir circulação na instituição, a gente reduz risco de transmissão também para todo mundo que precisa vir aqui obrigatoriamente, além dos nossos colaboradores. E esses pacientes que já têm uma questão de imunidade importante, tanto de diálise quanto de quimio, para que eles também possam vir com uma maior segurança, porque são os pacientes que não podem interromper os tratamentos. Então, se existe uma definição médica de que sim, precisa nessas situações estarem cumprindo seus tratamentos, esses são os que não têm opção e são os que realmente precisam do serviço de saúde nesse momento. Então, não se muda essa rotina, tá? A gente não vai interromper esses tipos de tratamento que são muito importantes em função disso. Por isso que todos os demais auxiliarem nisso e reduzir essa circulação auxilia também essas pessoas que vão precisar acessar os serviços de saúde de qualquer maneira, tá? Seriam essas questões que passaram hoje para a gente conversar. Hoje a live vai ser um pouco mais curta, porque felizmente a gente não tem grandes outras notícias. A gente, em relação à questão do Estado, o que está se prospectando é que ontem de noite, no Rio Grande do Sul, a gente tinha 85 casos confirmados. O que está se imaginando é que a gente já tenha batido a casa dos 100, né? Isso no dia 23, então 3 dias depois de ter atingido o caso 50, mostra uma velocidade muito grande, maior do que a gente esperava. E agora, com a questão da restrição de exame, a gente talvez não vá conseguir enxergar a real dimensão, e então a gente está mapeando com base realmente no fluxo de atendimentos, no tipo de caso que a gente está vendo, etc., que é o que consegue nos dar uma noção um pouco melhor. E daí, de novo, com base nisso, eu preciso reforçar o meu agradecimento à população no sentido de como está se comportando e como está levando a sério, pelo menos aqui, nessa cidade, e eu tive informações que Carlos Barbosa está agindo da mesma forma, de como estão levando a sério todas as orientações que a gente repassa, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério. E eu continuo acreditando que a gente vai ser uma ilha nessa curva que está se acelerando. Eu acho que aqui realmente as coisas vão poder ser diferentes, porque o nível de comprometimento que vocês, enquanto população e comunidade, estão tendo, muito, muito pouco a gente tem visto em outros locais. Então, a nossa equipe está cansada, deve estar dando para ver a gente tocou direto esses 7 dias, tocaremos os próximos. A gente está cansado, mas assim, ver o posicionamento de vocês e essa atitude de entendimento e de assumir assumir essa postura de realmente se resguardar e entender a situação, nos dá muito fôlego e muita expectativa de um desfecho melhor, talvez, aqui para o sistema de uma forma geral e para essa comunidade, que é esse o nosso objetivo, e a gente está postos aqui exatamente para isso. Então, cansados ou não, nós seguiremos. Amanhã, às 5 da tarde, a gente vai estar aqui de novo. Espero responder mais perguntas do que falar sobre dados. Espero que a gente não tenha grandes novos dados para passar. A nossa expectativa agora é essa. Cada dia sequencial, a gente ter menos informação de números para passar, no sentido de números locais, de não ter pessoas internadas, não ter gente em estado grave. Esse é o nosso objetivo. Mas lembrando que essa semana a gente tem a definição de nível alto de transmissibilidade, para a gente realmente avaliar se a gente consegue segurar nossa curva ou não na segunda quinzena, entre primeira e segunda quinzena de abril, que é quando a gente deve realmente ter um pico, e aí a gente vai conseguir ter certeza de qual cenário nós iremos nos enquadrar. Mas vendo a cidade como ela está hoje e como a gente entende que
vai se manter nos próximos dias. A nossa expectativa realmente está muito positiva e espero que seja assim que ela se mantenha. Amanhã às 5 da tarde a gente volta a conversar. Obrigada, boa tarde.